prometi, eu vou fazer aqui hoje uma demonstração de como que funciona o meu defumador. Tá? Então eu vou fazer aqui alguns vídeos e vou postar aí para vocês passo a passo. Né? Primeiro eu vou mostrar aqui algumas dimensões, depois eu vou separar os dois tambores para vocês verem como que é dentro de cada um, né? O que foi feito aqui. Vale salientar que o projeto foi retirado da internet, então eu peguei ideias em vídeos do YouTube, em outros grupos também do Facebook, e com base nesses projetos eu fiz o meu com o material que eu tinha disponível. Então assim, não teve um projeto, compra de materiais certinho para ficar aquele equipamento excelente. Eu comprei apenas os dois tambores e o termômetro. O restante era tudo sucata, resto de material que eu já tinha aqui na minha casa. E aí eu fui juntando e cheguei a esse projeto aqui. Ó, se vocês perceberem aqui nas portas, basicamente foi feito um corte, né, no tambor, e com essa parte que eu retirei daqui, eu fiz a porta. O único detalhe que eu fiz aqui para tentar melhorar um pouco é essa borda que eu fiz com tiras de inox que eu tinha aqui, para tentar vedar melhor aqui na porta para que não vaze muita fumaça. Tá? Acaba que ainda vaza um pouquinho, vocês podem ver que está preto aqui do lado, então acaba, quando você abre e fecha a porta, tem um vazamento. Mas já protege bastante, evita de ficar saindo muita fumaça. Então, ó, a porta aqui superior, ela tem 45 centímetros de altura por 30 de largura. Tá? Tem alguns com portas menores, outros com portas maiores. Vai depender muito do uso. Se vocês vão defumar peças muito grandes, às vezes é interessante fazer uma porta um pouco maior, para facilitar, né, você entrar com a carne e retirar depois. Para o meu uso aqui, eu acho que esse tamanho de porta é suficiente. Aqui na porta, eu usei um termômetro. Esse termômetro vocês encontram no Mercado Livre, custa cerca de R$30. Né? Ele é um termômetro de espeto. Então vocês colocam, né, faz um furo na porta e parafusam ele aqui. Então ele vai estar dando para vocês a medida de temperatura interna da câmara aqui de defumação. Tá? Então tem duas dobradiças, né, para que vocês consigam ter uma sustentação boa da porta. E eu coloquei aqui dois trincos, tá, que eu consigo também vedar bem, né, garantir que a porta fique bem fechada. Na parte inferior, a porta é semelhante. Duas dobradiças também, os dois trincos. Aí eu coloquei um puxador porque esquenta muito, então se você não tiver como pegar aqui na porta, fica um pouco complicado. As dimensões dessa porta inferior, elas foram feitas para que eu consiga colocar essa lata, que é a lata onde coloca-se a serragem. Depois eu vou mostrar como que funciona essa lata. Então ela tem aqui 41 centímetros de altura por 30 de largura. Tá? Então é a dimensão suficiente para que eu consiga colocar a lata com a serragem ali para fazer defumação. Aqui dá para vocês verem a porta com mais detalhes. Ó. Tá vendo que é toda arrebitada, né? Não precisa de nenhuma ferramenta muito especial, nada muito complicado para fabricar. Então, provavelmente, né, qualquer um consegue fazer em casa. Se não tiver ferramentas, né, procurar um serralheiro aí na cidade de vocês que vocês conseguem, né, fazer. Aqui, ó, o tambor de cima tá um pouco escuro, mas acho que dá para vocês verem. Em cima tem um varal onde eu penduro as carnes, né? No meu caso aqui, eu fiz um varal giratório, ó. Então olha só, no meio tem um parafuso, né, com um tubo e as barras de ferro soldadas em volta. Então eu consigo girar as carnes para ficar mais fácil para verificar como que está ficando durante a defumação. Para fazer o defumador, eu usei apenas essas ferramentas aqui, ó. Uma esmerilhadeira, né, ou lixadeira com um disquinho de corte, para fazer o corte das portas. Uma furadeira para furar, para colocar os dobradiças, trincos de porta. E eu usei rebites, né, então eu uso essa rebitadeira aqui. Poderia usar parafuso também, tá? Tanto faz. Ou poderia soldar, mas como a chapa dos tambores é um pouco fina, eu preferi rebitar porque a solda poderia furar, daria um pouco mais de trabalho, ok?
Bom, gente, que agora eu separei os tambores para poder mostrar para vocês como que foi feito cada um. Então, esse aqui é o tambor de baixo. É um tambor fechado, ou seja, não é um tambor que tem a tampa móvel. O que foi feito com a parte superior dele aqui? Ó? Nós fizemos um corte, né, nas laterais, tá vendo? Dos dois lados, e foi dobrada essa chapa para baixo. Qual que é a função disso aqui? É proteger o fogo, né, embaixo, ou a serragem, contra os pingos de gordura das carnes. Veja que está bem sujo de gordura, porque vai pingando. Então, se eu tivesse tirado essa chapa, ia ficar pingando gordura no fogo e dando fumaça, né? E não é essa fumaça que a gente quer. A fumaça que a gente quer é da queima da madeira, correto? Então isso é só uma proteção. Embaixo a porta que vocês já viram. E eu fiz alguns pés para ele não ficar encostado no chão, só para proteger o tambor para não apodrecer, tá bom? Poderia colocar um tijolo, uma pedra, alguma coisa para calçar, para sair do chão também. Não necessariamente tem que ser os pés. E a parte superior é um tambor com tampa móvel. Por aqui vocês veem, essa abraçadeira aqui é a abraçadeira que prende a tampa desse tambor aqui. Então ele está de boca para baixo, ou seja, a tampa dele ficaria nessa parte de baixo. Então o que a gente faz? A gente inverteu ele, pôs ele de boca para baixo, para usar aquela abraçadeira aqui, né, para prender um no outro, para eu não precisar de soldar um tambor no outro. Então isso economiza, né, mão de obra, eu não preciso de ter máquina de solda ou de mandar alguém soldar, e ainda facilita o transporte. Então eu desmonto, fica fácil para transportar os dois. Nesse da parte superior, esse reforço de metal que eu coloquei aqui, foi por causa desse varal que eu fiz internamente, que é giratório. Como a chapa aqui do tambor é um pouco fina, eu fiquei com medo de não suportar e com o tempo dar problema. Então, como eu tinha aqui sucata, eu tenho máquina de solda aqui, né, eu tenho acesso fácil, então eu fiz dessa forma. Então dá para vocês verem, eu tenho um parafuso aqui, esse parafuso está segurando lá dentro aquele varal e ele consegue girar em torno desse parafuso. Aqui do lado, a chaminé, um tubo de ferro, acho que de 3 polegadas, se eu não me engano, e eu fiz uma tampinha para poder controlar aqui a fumaça. Então eu posso iniciar a minha defumação com a tampa totalmente aberta, para que não dê muita fumaça nas carnes, ou seja, eu vou ter mais calor para iniciar o processo de cozimento, e depois durante o processo eu posso regular aqui para deixar mais ou menos fumaça indo para minhas peças. Que agora eu vou mostrar para vocês as duas formas que eu tenho aqui para defumar. O mais comum que a gente vê as pessoas fazendo aí na internet, em outros grupos, em vídeos do YouTube, é com lata e serragem. Então como que é feito? A gente coloca uma garrafa de cerveja deitada aqui e vai enchendo de serragem, compactando até na altura da garrafa. Quando chegar na altura da garrafa, a gente coloca outra garrafa em pé. Ou seja, nós vamos fazer um L, fazer um duto dentro da serragem para fazer a queima. E a gente continua enchendo de serragem aqui até na altura, né, da garrafa aqui, e depois nós vamos tirar essa garrafa e tirar de baixo. E aí a queima é feita com essa serragem. Só que o que acontece? Dependendo da serragem que você usar, você vai ter muita fumaça e pouco calor. Para o meu defumador, que está usando 2 tambores inteiros, não atingiu a temperatura que eu precisava para fazer a defumação. Então a primeira vez que eu defumei, eu fiz com a serragem. Eu gastei 3 ou 4 latas, se eu não me engano, de serragem, porque ela vai queimando, né? Quando termina você tem que colocar, fazer novamente a montagem aqui com a serragem e continuar o processo. Então o que aconteceu com as minhas carnes? Elas enfumaçaram ao invés de defumar, porque ficou muito tempo com baixa temperatura e muita fumaça. Então o que a gente quer na verdade é realizar um processo de cozimento da carne e ao mesmo tempo defumar. Então a gente precisa de controlar a geração de calor e a geração de fumaça. Então pesquisando também, lendo, estudando a respeito, eu cheguei no uso da lenha. Então eu vi que muita gente também estava já usando lenha, ou então carvão. Então eu poderia fazer nessa própria lata, colocar lenha e carvão aqui dentro e queimar, mas eu tinha aqui esse recipiente aqui,
de inox, que era de um equipamento aqui que eu comprei, que está sobrando, e ele cabe aqui dentro. Então ele não entra dessa forma, mas é pensando dessa forma que ele entra. Então eu coloco ele lá dentro e aqui eu faço a queima da minha lenha. Então como que eu estou defumando hoje? Eu acendo o fogo com carvão, né, e posso deixar só carvão para gerar calor. As primeiras 2, 3 horas de defumação eu deixo assim, só com calor, para fazer um cozimento inicial da carne. E depois eu começo a colocar sobre esse carvão a madeira que eu vou usar para defumar. Então aqui no meu pomar eu tenho goiabeira, mexerica, laranja, então eu faço podas regulares dessas árvores e uso essas madeiras para fazer a defumação. Então eu vou colocando essas madeiras em cima. Então a última que eu mostrei para vocês aqui, que eu fiz ontem, eu fiz com goiabeira. Então eu vou colocando os galinhos de goiaba sobre o carvão ou sobre a lenha que eu estava usando inicialmente. Então eu costumo usar aqui o carvão para acender. Como eu tenho muito eucalipto aqui, de resto de obra de construção civil, né, tem aquelas escoras de eucalipto, eu estou usando eles. Então eu corto em toquinhos, né, acendo com carvão e vou colocando aqui em cima, só para gerar o calor. Algumas pessoas me perguntaram, mas por que você está colocando papel manteiga na carne? Bom, justamente para evitar o contato da fumaça no início da defumação, para evitar que enfumace demais. Muita gente faz sem, tá? Dá certo também. Só que você precisa ter um controle melhor aqui. Foi a forma que eu encontrei que melhor se adequou para a minha realidade aqui, para o meu equipamento, para a forma que eu gosto de fazer, tá? Isso não é uma regra. Vocês podem fazer sem papel alumínio, que dá certo também. O importante é controlar a quantidade de fumaça. Então, geralmente, trabalha-se um tempo inicial com mais calor e pouca fumaça, deixa a chaminé do tambor aberta, ou seja, para a fumaça não ficar muito tempo em contato com a carne, ela vai passar direto, e depois você fecha ela, trabalha com ela entreaberta, para dar um pouco mais de fumaça, tá bom? É basicamente esse o processo. O último item que faltou mostrar aqui dos tambores é a entrada que eu fiz para ar, ou seja, para auxiliar na combustão, na queima, né, interna, para que não precise de ficar com a porta do defumador aberta. Então eu fiz aqui um furo e fiz alguns trilhos, né, 2 trilhos aqui e uma tampinha. Então com essa portinha eu consigo fechar ou abrir, né, ou seja, consigo controlar o fluxo de ar aqui na câmara de combustão.